Quando você acessa um site estrangeiro ou manda uma mensagem para alguém de outro país, você já se perguntou como que a informação viaja milhares de quilômetros em poucos milissegundos a tão baixo custo? Ao contrário do que muita gente pensa, não é através de satélites que acontece tudo isso. Mais ou menos 1% só do tráfego da internet acontece dessa maneira. Mas então, como? Você pode ter ouvido falar nas notícias do Ela Link. Ele é o mais novo cabo submarino que interliga Brasil e Portugal. Na verdade, 99% das comunicações de um continente para outro da internet acontecem desse jeito, por cabos submarinos. Isso pode parecer uma coisa um pouco estranha, mas na verdade esse tipo de comunicação acontece já há muito tempo. Se voltarmos para o século XIX, a mais moderna tecnologia de comunicação era o telégrafo, e já em 1858 o primeiro cabo transatlântico do mundo foi instalado. Ele ligava a ilha de Newfoundland, no atual Canadá, à Irlanda, e conseguia transmitir poucas palavras por hora. Acabou que esse cabo durou pouco. Depois de uma sobrecarga de energia, ele acabou queimando. Mas pelo menos ele conseguiu provar que era possível fazer essa comunicação entre continentes. 2 décadas depois, em 1876, foi inventado o telefone e rapidamente surgiu uma demanda para que houvesse uma comunicação intercontinental. Para isso, só em 1956 foi inaugurado o primeiro cabo transatlântico telefônico do mundo, o TAT-1, que ligava Nova York a Londres. Ele conseguia carregar só 35 chamadas telefônicas simultâneas. No caso do Brasil, o cabo submarino telefônico chegou um pouco mais tarde, só em 73, quando o Bracam 1 foi instalado. Ele ligava Recife a Las Palmas e já conseguia carregar 160 ligações simultâneas. Ao mesmo tempo que o Brasil recebia seu primeiro cabo submarino transoceânico, começava a revolução das fibras óticas, com a primeira fibra boa o suficiente para telecomunicações em 1970 nos laboratórios da Corning Glass. A fibra na verdade foi inventada em 54, mas demorou um tempo para ela poder ser boa o suficiente. Agora, como assim revolução? Como a gente consegue transmitir informação por uma fibra ótica? Uma fibra ótica consiste, na sua forma mais básica, em um fino filamento flexível de vidro que consegue guiar pulsos de luz que carregam informações. Para entender como conseguimos transportar luz por uma fibra, vamos lembrar um pouquinho da física. Existe um fenômeno físico chamado refração. Ele acontece quando a luz muda de meio. Você já deve ter visto isso acontecer quando você tem um canudo dentro de um copo d'água e a sua imagem parece distorcida. Mas se nós pegarmos o ângulo que a luz incide e a gente começar a deixar ele mais e mais raso, vai ter uma hora que a luz refratada vai chegar e ficar rasante a interface. E se a gente passa desse limite, ela começa a ser refletida para dentro do meio. Isso se chama reflexão interna total, e com a luz rebatendo dentro da fibra, ela consegue ser transmitida por milhares de quilômetros. A fibra ótica tem 2 grandes vantagens em relação ao nosso fio de cobre comum. Primeiro, ela é bastante imune a interferências, seja de equipamentos externos ou algum circuito adjacente, que gera o fenômeno do crosstalk. Em segundo, e talvez mais importante, é a atenuação ou perdas, que acontecem muito menos nas fibras. Claro, os repetidores ainda são necessários, mas as distâncias são maiores. Com essas vantagens da fibra e a popularização da telefonia, logo surgiu a ideia de criar uns cabos submarinos de fibra ótica para telefone. Então, em 88, o primeiro cabo transatlântico submarino de telefone foi instalado. O nome dele era TAT-8 e ele conseguia transportar 40 mil chamadas simultâneas. Ele era 10 vezes melhor do que o melhor cabo de cobre da época. A partir daqui, o backbone da telefonia mundial começou a ser convertido para a utilização de cabos submarinos de fibra ótica. Essa inovação chegou aqui no Brasil em 94, com a instalação do América 1. Enquanto isso acontecia nos anos 90, a internet estava começando a se popularizar. Ficou evidente que a estrutura baseada em fios de cobre não ia dar conta. E então que começou a explodir a utilização da fibra ótica. Lentamente, mais e mais cabos submarinos foram instalados até chegarmos nos 462 atuais. Até agora a gente falou de fibra ótica só num contexto de cabo submarino, mas não é só aí que ela se aplica. Ela pode ser usada na comunicação entre cidades, caminhando, por exemplo, pelo canteiro central das rodovias.
Também dentro das cidades, correndo pelos postes ou por baixo da terra, e até localmente, para aplicações mais exigentes. Ok, se a gente está piscando luz para transmitir dado, será que a gente pode piscar mais rápido para transmitir mais dado? Na verdade, sim. A gente faz isso, mas tem um limite para isso acontecer. Os raios de luz vão sair de uma fonte luminosa e eles não vão ser paralelos, mesmo se isso for um laser. Esse pequeno desvio faz com que alguns raios precisem percorrer uma distância maior dentro da fibra. Isso causa um atraso e o sinal chega manchado no final. Essa é a chamada dispersão modal. O que a gente pode fazer para melhorar isso é deixar a fibra mais fina. Isso faz com que a maioria dos raios sejam um pouco mais paralelos, deixando o sinal muito menos manchado no final. E é esse diâmetro que define os dois principais tipos de fibra óptica. As multimodo, em que ocorre essa dispersão, e as monomodo, que são mais finas e evitam que essa dispersão aconteça. Quanto maior o comprimento da fibra, maior vai ser esse problema da dispersão modal. Então, os cabos submarinos são sempre feitos com fibras monomodo. Os cabos multimodo hoje em dia são utilizados, por exemplo, em data centers. Vendo tudo isso, a gente consegue entender quão importantes são as fibras ópticas na nossa comunicação do cotidiano. A internet transmite mais de 4 bilhões de gigabytes de dados por dia. Esse volume gigantesco só é possível porque as fibras ópticas permitem essa comunicação rápida e eficiente. A internet só é o que é hoje por causa disso. Então, obrigado, fibra óptica.